Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta da nossa série de crônicas da guerra industrial. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre as multinacionais, os leões que comem carne. Nada contra os leões comerem carne, isso é da natureza deles, né? O problema é que a gente precisa entender que leão é leão e come carne, né? Não adianta a gente pedir para o leão comer alface, que ele vai achar meio esquisito, né? E para falar disso, já conto aqui com um dos maiores conhecedores de leões do mundo, das multinacionais, meu querido amigo Fausto Oliveira, né? Um grande especialista no safari mundial da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos, né? Tendo feito muitos safaris com muitos leões perigosos e ao mesmo tempo maravilhosos, né? Um bicho lindo, né? Um bicho voraz, um bicho gigante, ágil, né? Um bicho impetuoso. Fausto Oliveira, seja muito, muito, muito bem-vindo aqui. O que você acha o que você acha da ideia de comparar multinacionais com leões? Eu acho uma ideia. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que está assistindo. Obrigado por estarem assistindo essa nossa sequência de aulas abertas aí, que está sendo um sucesso. Já tivemos aí milhares de visualizações. Então, claro, o seu prestígio, né, para nós vale muito. Olha, Paulo, a ideia, essa sua metáfora, né, que você repete com frequência, é muito pertinente. De fato, é uma briga de leões, né? E a coisa lamentável nessa metáfora é que o nosso querido país Brasil virou a carne, né? Nós não somos o leão, nós somos a carne. Bem colocado, bem colocado, Infelizmente, né? né, nessa brincadeira, né, zootécnica aí que a gente faz, nós somos a carne. É... Não, de fato né? Quer dizer, hoje mesmo nós estamos aqui gravando, né, na quinta-feira, dia 5 de agosto, e o Congresso Nacional acaba de aprovar um projeto de lei que, né, entrega praticamente os Correios do Brasil, que é uma instituição tricentenária, veja só você, né, são 3 séculos de existência, né, atravessou todos os períodos políticos, né, e todas as formações geográficas, sociais, econômicas do Brasil, e agora vai ser provavelmente um monopólio privado, né, por alguns anos, eu não sei como é que vai se dar isso, até que um dia ele vai ter que ser retalhado, sei lá, de alguma Provavelmente dessas grandes multinacional, né? corporações. Isso, né? Provavelmente de uma grande transnacional de logística, por exemplo, a DHL, por exemplo, a Amazon, eu não sei o que vai acontecer. Mas, assim, o projeto de lei avançou e são coisas como essa que nos fazem ser a carne, né? Enquanto poderíamos, né? Porque temos todo o potencial para isso, né? Poderíamos ser o leão nesse zoológico mundial. E eu acho que, assim, o que define, de fato, um país que é dono de leões, né, e um país que no máximo tem um açougue bem organizado, como é o caso do Brasil, é o fato de que, né, a constituição dos poderes econômicos transnacionais. E aí entra realmente a figura da multinacional. A multinacional é uma empresa, cara, é mais do que uma empresa. As pessoas falam de empresa, assim, por exemplo, você pode, sei lá, ter assim uma intuição sobre o tamanho de uma empresa até o nível de uma grande franquia nacional, ou de uma grande construtora, ou, não sei, talvez uma fabricante de alguma coisa que você use, né, uma coisa de uso. Então, vamos dizer, a pessoa conseguiu, lá nos anos 80, por exemplo, quando você tinha indústria definida por produto, né, e não apenas, e não mais, e não como é hoje, né, que é uma indústria definida por projetos, é uma coisa bem maior. Então você tinha, a Valita é uma marca de quê? Era uma marca de liquidificadores, torradeiras, etc. Fazia Quem não isso, tudo teve? bem, Quem não teve uma né? balita? Eu tive. Uma Valita, né? Pois é. Aí você pegava, o que que era, talvez, não sei, a Telefunken, né? A Telefunken era uma fabricante de televisões, né? Então, assim, isso era a definição de uma empresa, né? Quando você pensa hoje, assim, as lojas americanas são uma empresa. Cara, a multinacional, ela é diferente. Ela tem uma outra dimensão. É quase um Ela país. é quase um país. Sem sacanagem, é quase um país. Assim, tem multinacionais hoje no mundo cujo faturamento anual é superior ao PIB de vários países. Tá? Então elas conseguem ter e claro, né, governadas sob a lógica comercial, empresarial, privada de corporações internacionais. Então elas conseguem ter um tal nível de poder político, um tal poder de pressão sobre os territórios locais, sobre tudo, né, sobre a política local, sobre a economia local, que elas conseguem ter um nível de vantagem econômica para a sua atividade
simplesmente não tem paralelo com isso que nós ainda consideramos empresa. Né? Aqui no Brasil, você fala em empresa, vou abrir uma empresa, aí você abre uma microempresa, uma atividade empresarial. O que essas empresas fazem, o que essas corporações fazem, não é atividade empresarial. São atividades estratégicas internacionais da economia mundial, da chamada geoeconomia, né? Que tem impactos na geopolítica. Então, são empresas que já deixaram de ser empresas, viraram outra coisa, que fazem jogos como, por exemplo, chantagem política para instalação, né, das suas unidades nos países. Então, derrubam a arrecadação fiscal de um país com muita facilidade, promovem guerra fiscal pela chantagem de vou abrir milhares de empregos e vou contratar empresas locais, etc. São empresas que podem fazer entradas e saídas de dólares, né, conforme queiram, né, em economias periféricas como o Brasil. Então, são manipuladoras da taxa de câmbio de países como o nosso. São empresas que, por exemplo, podem fazer como a Ford fez agora, uma vez saindo, porque, né, pelo seu cálculo, deixou de se valer a pena estar aqui em Camaçari, em São Bernardo, etc., e deixa todo um deserto econômico, né, para que nós resolvamos depois, com desemprego, com desindustrialização, com perda de tecido produtivo, etc. Né, são empresas também que jogam, né, com as finanças nacionais de maneira sempre muito promíscua, sempre muito intensa e com potenciais resultados negativos. Então, elas entram e começam a criar seus próprios bancos. Né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas as multinacionais instaladas no Brasil, isso é uma prática comum, fazem isso em todos os lugares onde elas operam, mas fazem com mais, como é que eu vou chamar, com menos ética, com menos limite ético, né? E nos lugares menos regulados, ou seja... Com mais vontade de comer carne. Com mais vontade de comer carne, né? Onde a carne está ali mais suculenta, cheia de sangue, né? Que são lugares menos regulados, como o Brasil. Elas abrem bancos próprios. Né? As multinacionais têm bancos próprios. Volkswagen, banco... Todas elas, sei lá, todas elas. E esses bancos, todas elas têm. E esses bancos, que em geral eles chamam, são divisões de financial services, né? São bancos. São bancos. Né? Não tem nada que não tenha um banco, são bancos. Financial services. Financial services, entendeu? Então nome da marca, financial services, entendeu? Então, essas divisões, elas operam nos mercados nacionais, né? Elas entram para fazer. Então, assim, enquanto você tem uma Votorantim, por exemplo, que é um grande grupo nacional, feito por uma família tradicional, que é a família Moraes, e constituiu ao longo do século XX... Tinha um banco, Como? que inclusive quase quebrou. Eles tinham um banco que quase quebrou e depois foi vendido para o Banco do Brasil, né? É isso que eu ia falar, pois é, exatamente. Enquanto você tem uma tentativa de criar, num país como o nosso, periférico, né, longe dos grandes centros mundiais, criar, né, grupos multinacionais realmente relevantes, a Votorantim criou, né, a VEG também criou. Então, a dificuldade que é você chegar à questão do domínio tecnológico, à questão do patamar concorrencial similar a ponto de te permitir ir para fora, ganhar a briga e se instalar fora, porque multinacional é isso, né? Cara, e ainda chegar no jogo financeiro internacional, né? Enquanto isso é extremamente difícil e frequentemente dá errado, como deu o caso da Votorantim, bicho, eles entram aqui com a maior facilidade. Então fica um jogo, aí você percebe como o jogo do desenvolvimento, do enriquecimento, do PIB per capita, etc., é realmente desigual. Ele é desigual em níveis quase impossíveis realmente de você equiparar. Né? Então, para fazer a equiparação, você de fato não tem escapatória. Você vai precisar de um impulso extra muito consistente que só pode vir de fato do poder público. O poder público ou ele define uma missão de alcançamento tecnológico, alcançamento empresarial e alcançamento financeiro, ou isso não acontece. Então aí a gente fica restrito a ter apenas empresas. Empresas no mundo tal como ele é hoje, né? Hoje nós temos a Tramontina é uma grande empresa brasileira, ótimo, mas ela está limitada a se tornar apenas, no máximo, uma empresa de relevância regional, talvez exportadora ali das facas. Eu queria me alavancar nessas suas considerações fantásticas sobre o safari dos leões no mundo, para te fazer uma pergunta / comentário para ver como você reage.
que eu realmente tenho pensado muito nesse tema das multinacionais, né? Entre economistas, é uma discussão, entre nós, economistas mais desenvolvimentistas, que estudam a Ásia e tal, é uma discussão muito importante. Não, no economista mainstream ortodoxo dá tudo na mesma, empresa grande, pequena, média, multinacional, nacional, tudo na mesma, empresa é empresa, acabou, né? Mas na discussão, especialmente do desenvolvimento asiático, o papel das multinacionais é muito importante, porque todos os autores mostram que a Ásia só conseguiu se desenvolver porque ela criou as suas próprias empresas nacionais que viraram multinacionais, né? Então, todas as chinesas, Xiaomi, Huawei, todas que você conhece da China, a Samsung, LG, Toyota, Hyundai, por aí vai. Não dá para você contar a história, até SMC em Taiwan, não dá para você contar a história do sucesso da Ásia sem falar das empresas nacionais asiáticas que viraram multinacionais importantíssimas, e você não consegue falar de multinacional brasileira, com exceção de Petrobras, de Vale, talvez, e talvez a nossa gloriosa exceção, ou duas, sejam a WEG e a Embraer, né? Se a gente tivesse milhares dessas, né? E a pergunta que eu te faria, né, e a observação que eu queria fazer para ver como você reage é a seguinte: pensando melhor sobre o Brasil, eu vejo que tudo que a gente consome de tecnologicamente sofisticado no Brasil, todos os bens e serviços que nós brasileiros consumimos, que são tecnologicamente sofisticados, não vale faca da Tramontina, nada contra a Tramontina, nem panela. Estou falando de tecnologicamente sofisticados. São, número 1, ou importados, número 2, produzidos em solo brasileiro por multinacionais. Vale dizer, não existe nada de tecnologicamente sofisticado consumido no Brasil que não seja produzido por uma multinacional em solo brasileiro ou importado por nós brasileiros de empresas e multinacionais do resto do mundo. Ou seja, o Brasil só produz quinquilharias. Só sobrou para o nosso sistema produtivo, de fato, os chamados non-tradables, que são serviços, que aí a gente concorre, porque o serviço, por definição, ele não é multinacional, o serviço não escalável e local. Claro que você tem os serviços da SAP, serviços transacionais, mas aí já cai na categoria de que a gente importa ou multinacionais produzem aqui, né? Então a gente produz esses serviços e a gente produz bens industriais de baixa qualidade, baixa intensidade tecnológica. Privada, panela, faca, lençol. Então, queria ver como você reage. É verdade isso que eu estou falando? Tem alguma tecnologia? Porque, e aí, se isso é verdade, o que as multinacionais instaladas fazem aqui? Compram toda e qualquer empresa brasileira promissora do ponto de vista tecnológico. Elas asfixiam, literalmente, o surgimento de tecnologias brasileiras, porque elas são um leão, e o leão come carne. Então, eles vão comprar as grandes empresas promissoras do Brasil de desenvolvimento tecnológico para incorporar no portfólio delas de tecnologia, no leque de produtos dela, para aprender e mandar para outros lugares do mundo. Então, são leões que estão ali à espreita, que nunca vão nos deixar nos desenvolvermos. Ou seja, por paradoxal que pareça, a multinacional vira o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico. Veja você, né? E é isso que eu queria ver como você reage a tudo isso, lembrando que a grande estratégia de desenvolvimento do Brasil, desde o FHC, foi o de desenvolvimento dependente associado, ou seja, pedir para o leão comer alface, pedir para as multinacionais virem aqui e desenvolver o Brasil. E obviamente deu tudo errado, né? Mas enfim, eu estou exagerando, Fausto? Como é que você reagiria a esses meus comentários bombásticos? Eu reajo da seguinte maneira. Não, teu diagnóstico é correto. Eu gostaria de fazer algumas nuances. O Brasil, durante o período, né, glorioso, né, em que nós promovemos um vasto, né, programa de industrialização por substituição de importações, conseguiu chegar a ter certos logros, né? E eu acho que até hoje, né, pelo menos eu vejo isso, né, alguns resíduos, né, desses logros, né, industriais do Brasil daqueles anos ainda persistem, mas cada vez com menor relevância, né? Então vamos lá. A gente, seguindo um pouco a lógica do Michael Porter, né, entre indústrias estrela e indústrias cachorronas, né, ou seja, aquelas que são a Tramontina, com todo respeito, assim, tipo, acho que a gente deve valorizar o produto nacional. Cachorro, né, que ele chama de dog industries, é um mercado em que não tem economia de escala, não tem intensidade tecnológica, então é uma vida de cão, é nesse sentido. São empresas da vida de cão. O pessoal concorre pelo preço, quer dizer, é muito fácil para um sujeito que abre uma loja importadora importar uma panelinha que vai concorrer com a panela da Tramontina, entendeu? Então, aí você está numa situação
de câmbio, né, muito apreciado, a importação preço, mata. Oi? Você só concorre por preço. A concorrência por preço, é o que a gente chama de concorrência perfeita, né? Que é um conceito elogiado aí pelo liberalismo, mas que, na verdade, acaba denotando uma situação de mercado de igualdade tecnológica, de igualdade de marca, né? E o consumidor, na verdade, vai no preço, né? Então, hoje nós temos realmente uma indústria ainda relativamente diversificada nas cachorronas, ou seja, na concorrência perfeita, naquilo em que a gente não tem. A gente não tem. Que é mais cachorrinho, viu, cara? Cachorrinho. Que é isso que você falou, quer dizer, talheres, panelas, peças plásticas simples, né? Roupas e tecidos, não é verdade? E nesse aspecto... Implementos rodoviários básicos que você me ensinou. Implementos rodoviários básicos, metalurgia básica, né? E nesse sentido a gente tem até multinacionais, só que são multinacionais, vou citar alguns exemplos aqui, são multinacionais estabelecidas em vários países do mundo, inclusive com fábricas fora, mas que não tem aquela característica que só realmente o desenvolvimento tecnológico dá a uma grande empresa transnacional, que outras, né, realmente sofisticadas têm. Não se pode comparar, por exemplo, a Marco Polo, que é uma empresa multinacional brasileira, tradicional, então, assim, parabéns a Marco Polo, todo valor a Marco Polo, temos que valorizar, óbvio. Porém, ela não faz ônibus. Ela não é. As pessoas acham que o Brasil fabrica ônibus? Quem faz ônibus no Brasil é a Volvo, a Mercedes e a Volkswagen. E a Iveco, vai, entendeu? A Marco Polo faz a carroceria do ônibus. Faz assim, aquela capa, o vidro, a fibra plástica, o estofamento interno. Isso sim. Ou seja, mas onde está o valor de um ônibus? Né? Bicho, está no chassi sistematizado, no motor, na direção e nos sistemas integrados em si. Quer dizer, a eletrônica embarcada, a elétrica. Na marca, né? Você paga. É a marca. Exato. Você paga caro num ônibus, né? 90 e tantos % do valor de um ônibus, né? Vai para essa empresa e não para a Marco Polo. A Marco Polo recebe um contrato residual perto do valor da compra de um ônibus. E é exatamente aí que está a nossa diferença. Então, nós temos, sim, ainda um panorama industrial relativamente importante. Somos aí, se eu não me engano, a 10ª ou 11ª indústria do mundo, apesar dela ser pequena, né, em relação ao que o Brasil tem de potencial, mas a característica qualitativa da nossa indústria hoje é toda ela de baixa complexidade ou, no máximo, média. E as exceções, né, são provenientes dos melhores casos vencedores que nós trazemos daquele momento. São a Embraer, a WEG, né, e uma outra indústria média, né, que não chega a ser multinacional, mas poderia virar, né, caso houvesse projeto para isso, mas poderia virar, que são algumas empresas, por exemplo, do ramo de máquinas e equipamentos, né? Eu gosto de citar o caso da Romanelli, eu falo dela no curso Crônicas da Guerra Industrial, né? Eu falo dela nesse curso que a gente está fazendo aí agora, da turma, né? Aliás, bem lembrado. Você pode se inscrever. As matrículas estão abertas, a gente vai até amanhã, as matrículas estão abertas, então se inscreve lá se você não se inscreveu ainda. Vou deixar o link aqui. Já até esqueci. Bem lembrado. Eu apresento algumas empresas brasileiras, entendeu? Que tem alguma tecnologia dominada. Então, por exemplo, o Brasil é um fabricante ainda, porém mundialmente, em termos mundiais, irrelevante, mas é um fabricante de equipamentos para pavimentação, equipamentos para usinagem de asfalto. Hoje a gente falou de asfalto, né, na questão da Petrobras aí, né? O Brasil ainda produz os equipamentos necessários para usinar asfalto. Tem uma ou duas empresas no Rio Grande do Sul, e uma delas é uma multinacional que come o mercado, naturalmente, né, muito melhor do que o restante das nacionais, mas tem. Então, assim, o que precisaria acontecer, né, seria uma recomposição dessa estrutura produtiva sofisticada brasileira que permanece, que ainda existe, né, e robustecê-la até ela se tornar, né, empresa internacional de fato, até ela se tornar uma concorrente mundial. Agora, isso, para acontecer, dependeria de ter todo um projeto de investimento público em integração tecnológica, o que levaria a questão científica e tecnológica para dentro da empresa, financiamentos à exportação, barreiras comerciais para produtos equivalentes. Nós estamos fazendo o contrário disso, nós estamos desfinanciando, né, a inovação, nós estamos desfinanciando a exportação, abrindo a economia sem critério e ainda dando toque de custo industrial. Quer dizer, a gente deixa
o aço fica caro demais, né? E tudo bem. Isso é mortal para a indústria brasileira, né? E, claro, né, tem o problema que você apontou, quer dizer, quando, afinal de contas, né, uma empresa brasileira, né, de tecnologia, vamos dizer, média alta, começa a despontar, e não existe, da parte do governo, uma atitude protetiva, o que acontece é que o termômetro das multinacionais acende. E elas percebem, porra, esse cara aí tá mandando bem. É o que está acontecendo com os profissionais da Ceitec, por exemplo. Esse cara está mandando bem. Tem capacidade ali. Aí ele vai lá e abocanha. Mas o que o Brasil faz para impedir isso? Não faz nada. Porque hoje o Brasil, a governança econômica do Brasil, acredita que não tem o menor problema nisso. Então a CZM, que é uma tradicional fabricante brasileira de perfuratrizes, começou nos anos 70, lá em Minas Gerais, com engenheiros de CZM. CZM. Que é da família Zironi, né? Então o Z é Zironi, o C era do Cló era um italiano que, né, ou era filho do italiano, não sei, então era Cló Zironi Máquinas, né? CZM. Então eles começaram a fazer maquinário em Minas Gerais e nicharam, fizeram um nicho, pegaram um nicho que era máquina de perfuração de solo, né? Para fazer fundação de edifício. Também conhecido como Não, eles fazem de Minas Gerais, de Minas Gerais, não é de mina no sentido da mineração, eu digo, eles faziam, a fábrica original deles é em Minas Gerais, eles começaram a fazer máquinas perfuratrizes para instalação de torre de transmissão elétrica, né, instalação de fundação de prédio, né, que é a fundação concretada, né, e outras coisas bem de nicho, assim, né, cresceram, hoje são uma multinacional brasileira, né, de tecnologia relevante até. Só que elas não têm a dimensão internacional das grandes concorrentes, né, mundiais, que são a alemã Bauer ou a italiana Soilmec, né, e uma outra cujo nome eu estou esquecendo agora. Mas essas são das poucas... sim, a finlandesa Juntan, né? São as 3 grandes empresas produtoras de perfuratrizes no mundo. Para você ter uma ideia, perfuração de solos e de subsolo aquático, etc., é um negócio de uma engenharia tão específica, né, que nem as chinesas entraram com força de verdade nisso. Né? Nem as chinesas entraram com força de verdade. É um negócio que envolve capital demais. Né? Imagina o que é você fazer uma máquina para ir em cima de uma balsa para dentro do mar, para furar lá, perfurar a 60 metros de profundidade, por exemplo. Eu sei porque o mergulho eu vou até 40 e já vejo que a situação não é tranquila. Exatamente. A 40 metros de profundidade, imagina furar a 60, né? A 60 e tendo que, né, fazer o concreto chegar lá. E tendo que fazer o concreto chegar lá para construir uma ponte ou fazer o estaqueamento de uma barra de aço, se for o caso, se a engenharia indicar isso, né? Só que você está numa balsa. Isso dá a dimensão do pré-sal, né? Imagina o que foi o feito que foi o pré-sal no Brasil. Né? E aí já é uma outra tecnologia que são os oil rigs, né? Os oil rigs são outro nível de tecnologia de perfuração. É uma hélice contínua de muito mais profundidade. Mas, enfim, estou falando dessas de infraestrutura terrestre e aquática até profundidade de 50, 60 metros. Só para fazer uma pontezinha, Isso. Só que essas pontezinhas, isso, quer dizer, elas melhoram a produtividade de economias, assim, 1000 vezes, né? Elas conseguem conectar, entendeu, quilômetros e quilômetros entre cidades. Às vezes, essa profundidade pode significar, não sei, a passagem pela Bahia, pelo Rio Amarelo, na China. De Itaparica, Baía de Itaparica, que estão construindo agora a ponte Salvador-Itaparica é um caso desse, com certeza. Exatamente. Ou seja, o fato é o seguinte, é uma tecnologia que está integrada em uma economia de muito valor, né? E o Brasil tem isso. Agora, se a CZM um dia virar, de fato, o equivalente a uma Soilmec, uma Juntan ou uma Bauer, aí realmente acendeu o alerta nos caras e eles vão comprar. Caberia ao governo brasileiro, né? E um marco legal, que não precisa ter nada demais, assim, é uma lei. Você precisa de uma lei. E aí o papo das instituições... O governo brasileiro deveria dar dinheiro para essa brasileira comprar a italiana. Isso sim, a gente tinha que ser agressivo. Pois é.
Esse é o leão, né? Esse é o leão, né? Mas hoje em dia eu já nem penso tanto nisso, porque isso aí está completamente fora da nossa perspectiva atual, né? Você tá O que estaria defendido, dentro não fica assim, Fausto, porra. Não, mas espera aí. Antes você tem que ter uma medida protetiva, né? O que eu estou Claro, preocupado hoje é de não perder a de não CZN. morrer. Agora, a CZM comprar uma empresa como a Soilmec está fora do horizonte, né? No Brasil hoje está fora do horizonte. Então o que acontece? Precisaria ter uma lei de proteção empresarial nacional, entendeu? Quer dizer, cara, você não vai fazer igual a Alemanha fez a biofarmacêutica CureVac, né, em 2019. Acabou de E fazer graças agora. a isso. Oi? Acabou de fazer. Foi agora, recentemente, né? Acabou de fazer. Foi, se eu não me engano, foi ou É, 2019 ou 2020. agora que eu falo é nessa quadra histórica, não foi no ano 2000. Isso. Foi agora, Não, não né, é. com medo, Foi né? agora. Sim. É, a China estava assediando, os Estados Unidos estavam assediando e o governo alemão, através do Ministério da Indústria, porque lá tem o Ministério da Indústria, né? Do famoso Peter Altmaier, que é um camarada que merece ser lido e conhecido no Brasil, porque o pessoal fala mal de política industrial e o cacete a quatro. Vai ver o que o Peter Altmaier pensa sobre política industrial. Ele fala abertamente sobre isso. É uma política de Estado. E sendo uma política de Estado, aí acontece o seguinte, cara, se a China assedia a CureVac, os Estados Unidos estavam pagando para transferir a sede social, a razão social da empresa, transferi-la para os Estados Unidos, eles iam pagar para isso. Né? E o governo alemão foi lá e comprou 23% da empresa. Agora ele é sócio da empresa e não deixa isso acontecer. Eles A Curivac, compraram. o que ela faz a parte das vacinas aí, você sabe? Você lembra? Então pronto, exatamente. Esse era o lance, né? Eles simplesmente são um dos poucos desenvolvedores da tecnologia original do tal do RNA mensageiro, que está na base Ah, de todo esse perfeito. avanço da vacina da Covid, que conseguiram fazer várias vacinas em um ano, né? Por causa disso. Eles Que foi são. desenvolvido com o E é uma dinheiro da empresa. DARPA e do Pentágono, né? Foi desenvolvido com o dinheiro da DARPA e do Pentágono. O RNA mensageiro, a Isso. vacina, mentira. A DARPA e o Pentágono entraram no financiamento da vacina. Em Mas 2003, lá atrás. O Ministério da Indústria alemão, né, financia as pesquisas para algo que veio antes disso, que era a tecnologia do RNA mensageiro, que não se aplica só à vacina, né? Ele tem propósitos terapêuticos, ele pode entrar em composição de tecidos nanotecnologicamente. Cara, é uma variedade assim de aplicações dessa biotecnologia, é enorme. O negócio é muito sério. E essa empresa, CureVac, alemã, né, ia ser, né, abocanhada pelos chineses ou pelos americanos nessa disputa que começou a acontecer. E o governo alemão bateu o pé e falou: mas não vai mesmo. Ah, não, nem pensem. Né? E quer dizer, é isso, é uma medida protetiva que o marco institucional e legal da Alemanha permite que exista. Aí se a Alemanha pode fazer isso, por que a gente não pode fazer isso? Né? Daqui mais um tempo, vai acontecer um negócio, está na agenda isso aí, vai acontecer. A WEG, né, se especializou em tecnologias que hoje no mundo são dominadas, né, tecnologia, né, do motor elétrico, do alternador, né, são coisas que, no fundo, não incomoda mais ninguém, né, tampouco resolve o problema do Brasil, justamente por isso, não é uma fronteira tecnológica. Agora, o problema é o seguinte, todo o sistema automotivo do mundo está indo para o elétrico. O que significa que está havendo um mapeamento, né, das capacidades produtivas mundiais, né, dessas coisas que a WEG produz. Então, talvez aconteça, né, é porque os fundadores ainda estão vivos, né, então acho que tem um problema moral aí, entendeu? Que eu acho Mas que a eles VEG não tá no querem. radar. Tá no radar, né? Está no radar, está no radar. Você entende? Ou seja, é complicado. Aliás, a Embraer já havia sido comprada, né? Importante lembrar que ela havia sido Estava comprada pela Boeing. praticamente num acordo vergonhoso, né, que previa o pagamento pela divisão comercial da Embraer, dos E-Jets, dos jatos comerciais, de 5 bilhões de dólares. Aí o pessoal no Brasil é tão ignorante, desculpa, pessoal, mas realmente a ignorância no Brasil é muito grande. Cara, o pessoal fala, mas a Boeing não quis porque 5 bilhões de dólares é muito dinheiro.
O pessoal não sabe. Bicho. O $1 é só o subsídio que o governo americano pôs no 787 para desenvolver um Porra, avião. Cara, um pedido da Embraer agora, que foi divulgado agora, né, pela canadense Porter, né, uma companhia aérea do Canadá, um pedido, tá? Tudo bem que não é qualquer pedido, foram 80 aviões, né? 30 mais uma opção de compra de 50 no mesmo contrato. Tudo acertado para ao longo da década, ter 80 aviões Embraer. Aí você vê a empresa importante que isso aí é, né? 80 aviões Embraer em solo canadense, né? Então, assim, um pedido, valia 5 bilhões e tantos de dólares. Aí o pessoal fala que não, mas a Boeing se assustou com o valor. Ah, cara, é muita ignorância, não dá, entendeu? A Boeing Ao quase contrário. quebrou, a ação dela despencou mais de 50% porque caiu o A Boeing desistiu porque ela derrubou 2 aviões com gente dentro, né? Por falha do sistema de controle. Isso que a Embraer tem, que chama fly-by-wire, né? Que é um sistema de controle de aviônica que eles desenvolveram, né? A Boeing tentou fazer um superior, que era o tal do Max. O Max, né? Max. 737 Max. Morreram para mais de 500 pessoas por causa dessa merda que eles fizeram. Aí, claro, a empresa entrou numa puta crise e aí não queria mais, entendeu? Então na verdade, foi quase que intervenção divina que salvou a empresa brasileira. Exato. Né? Agora, de passar por uma vergonha. De passar por uma vergonha, né? Que seria, vender a empresa, ou pelo menos a divisão comercial dela, pelo valor equivalente a um bom pedido. Então é uma festa o que se faz aqui. O que preocupa é a generalização do raciocínio, né, Fausto? Porque eu volto no comentário que eu fiz. Se tudo que há de tecnologicamente sofisticado, que é consumido de tecnologicamente sofisticado no Brasil, não é produzido por empresas brasileiras, a gente tem um problema muito grave. Né? Se tudo que existe tecnologicamente sofisticado no Brasil é feito ou por multinacional em solo brasileiro, ou importado por nós de multinacionais lá de fora, significa que a gente não tem domínio tecnológico algum. Não tem. Ou seja, a economia brasileira não tem capacidade de produzir coisas de conteúdo tecnológico relevante, como não tem a Argentina, como não tem a América Latina, como não tem a África, como não tem a Ásia Central. Por isso que são regiões pobres, por isso que o Brasil é pobre, é desigual. O Brasil não é pobre, mas é desigual. Né? Quem é rico é muito rico. Né? E não há a menor consciência disso entre brasileiros e economistas, especialmente, que acham que não. Tanto faz, né? Se você pegar de novo, pegar o projeto aqui do FHC dos anos 90, ela era claramente um projeto de se integrar com multinacionais. Quer dizer, da onde que você vai achar que o país vai se desenvolver importando tecnologia? É como se o desenvolvimento econômico viesse a partir da importação de iPhones. Você importa os smartphones, você põe Wi-Fi na sua fábrica de suco de laranja, 4G, e pronto. Né? Quer dizer, é uma ideia redondamente... eu faço essa comparação no curso, que a Ásia não fez, né? Eu faço essa comparação no curso, né? Quer dizer, o novo mito da indústria 4.0, né? É como se você colocando sensores óticos e controles computacionais no processo produtivo de, sei lá, chinelo, né? Você fosse transformar aquela indústria de chinelos numa indústria de alta complexidade. Cacete! Continua sendo uma fábrica de chinelo, entendeu? Ela basicamente, né? Derrete borrachinhas que compra em forma de bolinhas, entendeu? Molda, né, a borrachinha no formato 40, 42, 35, 36, etc, etc. Entendeu? Tem uma máquina lá, até legal a máquina, que coloca, tira, a máquina vem da Alemanha. A máquina faz a máquina. Exatamente. É isso, quer dizer. Assim, vamos ser justos, né? Quer dizer, de novo, a Romanelli faz equipamento de pavimentação, como chama? A Marg faz usina de asfalto. Curso, aliás, você faz esse mapeamento no curso? Tem faço. Tem. A Home é uma empresa muito, muito promissora, né? A Home deveria ser o que as empresas alemãs de máquinas de ferramentas são, né? Você vê, a KUKA, né? A KUKA é a fabricante desses robôs, esses braços robóticos, né? Que estão na indústria automobilística, fazendo solda, né? Controles, etc. Né? Braços robóticos em geral, né? Uma das principais marcas do mundo é... Como?
Kuka, não conheço essa empresa. Kuka? Kuka, K-U-K-A, né? Ah, não conhecia. K-U-K. É uma empresa de braço robô. É alemã. Tá. Alemã. Então, assim, é a evolução, né, da máquina-ferramenta. O que é máquina-ferramenta? São máquinas que fazem máquinas, né, ou que fazem peças para máquinas. Né? A Home, né, que está aqui no interior do estado de São Paulo, faz máquina-ferramenta, faz máquina de injeção de plástico, faz máquina de extrusão de metais e de plástico. Então, a tecnologia avançou. E a Home, né, por falta de projeto, tanto dela quanto do governo brasileiro, não se tornou uma Sandvik, por exemplo, que faz, como é que fala isso? Usinagem de precisão, né? Ela deveria ter virado uma máquina, uma produtora de máquinas de usinagem de precisão, cabeçotes de usinagem digitalizados, entendeu? Que respondem a softwares avançados proprietários que podem, pegar uma chapa de aço e transformar numa obra de arte de aço, se você quiser, com 1 milímetro de espessura, entendeu? Ou fazer uma esfera tão perfeita e tão lisa de aço carbono ou de aço especial, Ardox, aço magnético, etc., entendeu? Que vai ser incorporado. E, cara, é aço? É aço. Mas se você faz uma esfera, né? Consegue fazer uma esfera de aço magnético, entendeu? Lisa no nível, assim, subatômico de tão liso, que não vai dar atrito nenhum, aí você construiu uma autopeça, entendeu? Que não é uma autopeça comum. É uma autopeça... usinagem de precisão. Quase artística, né? Impressionante. Né? Exatamente. É um negócio que é igual o exemplo do Eric Heinert, né? Fazer a comparação da bola de beisebol com a bola de golfe. Né? A bola de beisebol é basicamente uma costura com recheio dentro, né? Feito algumas fibras aí, e tal. Isso, né? Que ele conta a história, né, de como os haitianos receberam dos Estados Unidos a exportação da indústria de bolas de beisebol, porque tem tão pouco valor adicionado na bola de beisebol que eles exportaram logo para o Haiti. E aí o Haiti achou que era uma grande coisa. Quando viu essa industrialização da bola de beisebol, não valia nada, porque é um trabalho de baixíssima remuneração, porque a bola de beisebol é uma puta commodity, no fundo dá igual se é do Haiti ou se é de qualquer outro lugar, e os caras não tinham escala. Como é que faz uma bola de golfe? Faço até a menor ideia, cara, de como é que faz uma bola de golfe. Então, né? Pois é. A bola de golfe, a bola de golfe é uma composição plástico-metálica, né? Que envolve não só uma química especial, porque quando não é qualquer plástico e nem qualquer metal, né? Como envolve primeiro, né? A injeção e a extrusão, né? O que é injeção? É quando você pega um material em estado líquido ou semilíquido, né? E dá um molde nele, né? Então você tem primeiro esse processo da composição plástico-metálica, né, para fazer a injeção daquilo num determinado formato. E segundo, e tudo isso com uma especificação técnica muito relevante, porque cada bola tem que ter pesos iguais, tem que ter formato igual, etc. E segundo, a extrusão, ou seja, a transformação daquilo num formato sólido, né, pré-determinado, segundo um projeto. Que você repara que a bola de golfe, a superfície dela tem todas aquelas ranhuras. Tem uma aerodinâmica, é bizarro aquela aerodinâmica da bola de golfe, porque ela tem umas reentrâncias. Ela não é uma bola de ping-pong, né? A bola de ping-pong, acho que até eu, se derreter plástico ali, eu faço. Exato. Incrível, ótima comparação. Você pega a bola de ping-pong, é um material único, que é um plástico leve, né? Com ar dentro, o que é muito simples, porque basicamente é o quê? É uma caneta que sopra. É uma caneta de sopro, né? O plástico chega em estado semilíquido, né? Até a frente de uma caneta de sopro que injeta uma determinada quantidade de ar. É um sistema pneumático. É simples. E aquilo faz, né? Aí fica uma bolinha. Aí vem um elemento de corte, tira aquilo, entendeu? Aquilo tem que estar num ambiente controlado, ele vai esfriar, né? E vai solidificar no formato de uma esfera com ar dentro. Mas é um plástico simples e é um sopro que acontece, é a injeção de ar. Já a bola de golfe, ela não apenas não tem injeção de ar, ela tem injeção de uma composição plástico-metálica, e o acabamento dela tem não apenas uma tinta especial, que tem que ser preparada para aguentar porrada e tal, e tem que ter aquela sensibilidade ao toque, né? Você percebe que a textura dela é sempre igual, né? Como tem a questão da aerodinâmica, que são as concavidades, né? Que são mínimas, mas são concavidades
todas elas equidistantes ao longo de uma estrutura esférica desse tamanho, né? Ou seja, é um produto sofisticado, cacete. Quem faz isso é uma máquina? Você teve já... Não, nunca tive. Mas é porque quando você conhece processo industrial, não, né, lógico, você é claro capaz de... Você entende... de fazer uma dessa, mas, né, você entende né? Você entende a lógica dos processos produtivos, entende? Então, assim, se você viu uma usinagem metálica, né, se você viu uma extrusão plástica, uma extrusão metálica, se você viu o processo de solda, corte, dobra, entendeu? Linhas que fazem isso, né? Solda laser, controle óptico, etc, etc, entendeu? Meio que você entende como se dão essas coisas, né? Você perceber como ideia, cara. E tudo que eu sei eu devo a você, que você explica, e é o que está lá no curso, porque eu não tenho ideia. Você explicando eu entendo bem, né? Mas eu nunca tinha imaginado isso. Não, é fantástico, é sensacional, é uma coisa maravilhosa você entender processo produtivo, assim, é do cacete, é muito, muito legal, é muito legal. Né? A sua visão de mundo multiplica 1000 vezes, assim, é muito interessante. É porque né? Entre nós economistas tem uma discussão da indústria, do tamanho da indústria, da participação da indústria no PIB. Isso é uma coisa que me incomodou muito sempre, porque a indústria é um negócio completamente diferente. Isso que você descreve da indústria, né, do desenvolvimento tecnológico, não cabe dizer, é como o seu coração. Você fala assim, o coração ele é meio pequeno, ele não ocupa 10% do seu corpo, ele ocupa 8% do seu corpo. Bom, mas não vem ao caso, a questão não é o tamanho do coração em relação ao tamanho do seu corpo. A questão é o que o coração faz, né? O setor industrial é uma coisa, o setor industrial é o setor tecnológico do país. Né? Se ele tiver 20, 25, como na China, beleza. Né? Aliás, até no caso humano, um coração muito grande é problema, mas o setor tecnológico, se ele tem um espaço maior, melhor ainda. Mas se ele está pequeno, e muito pequeno, quer dizer que ele não está conseguindo fazer o que ele deveria fazer, que é desenvolver tecnologia do país, que é o ponto que a gente está destacando aqui. Né? Então, exatamente, né? No final do dia, e tem uma parte... industrial aí é chave, né? E tem uma parte da questão que eu acho, eu gosto muito de falar sobre, que essa vocação do setor industrial. Vamos falar indústria assim, em termos contemporâneos, né? Essa vocação do setor industrial desde sempre, porém muito presente no modo contemporâneo da indústria, que é o da horizontalidade econômica, né? Não existe mais indústria completamente vertical, ou seja, não existe uma indústria que faz todo o seu produto do início ao final. Então é evidente que as indústrias têm por característica, né, e sempre tiveram, né, a compra e a venda entre elas. Então, quando você tem um setor industrial bem desenvolvido no seu país, significa que você tem uma imensa variedade de empresas se complementando, né, em grandes polos produtivos, né? E a indústria europeia, eu acho o exemplo mais bem acabado disso, Paulo. Assim, todos os lugares que eu consegui visitar no meu trabalho, na Europa, né, como Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, Holanda, né, todos os lugares que você vai visitar indústrias na Europa, cara, isso fica muito visível, porque eles lá têm os distritos industriais, né, todos os países se organizam da mesma maneira. São distritos industriais próximos, relativamente próximos de cidades, de centros urbanos, e nesses distritos industriais, em geral, né, tem uma certa especialização produtiva. Então tem a região que fabrica determinados produtos, né, vamos dizer, vários, né, entendeu? E ali você tem a complementaridade, né? E você percebe como que um camarada, por exemplo, está comprando do vizinho, né? E todo mundo, então, se beneficia desse transbordamento, né, que é tanto de dinheiro quanto de tecnologia. Porque aí você tem um camarada, vamos dizer, que faça, como eu visitei lá na Espanha, por exemplo, em Zaragoza. Eu visitei um camarada que fazia vibradores de concreto, equipamentos, por exemplo, para medição de adensamento de concreto. Você falou vibrador, eu fiquei meio tenso aqui. Vibrador de concreto. Opa! Vibração é vibração, né? Mas se o calo apertar, ele pode fazer isso aí que você pensou também. Ele tem tecnologia para isso. Né? Mas, enfim, voltando à conversa de adulto, né?
O cara faz lá os vibradores de concreto, que são equipamentos necessários. Tô vendo. Vou me abster de comentar, né? Ele fazer os vibradores de concreto, o vibrador de concreto, a função dele é tirar o ar do concreto. Então, se você está construindo um edifício e você joga concreto fresco lá dentro, você tem que fazer a vibração daquilo para retirar as bolhas de ar. As bolhas de ar podem comprometer, né, a resistência. Ele não pode secar com ar. Com o ar dentro. E se ele secar com o ar dentro, a resistência à compressão que você calculou está comprometida. Né? Você tem ar dentro. Então, você calculou uma resistência à compressão X e aquilo vai ter menos. Então, é um problema sério. O edifício pode cair. Mesmo? Ele vai mexer no concreto, é isso? Mexe, exatamente. Né? Ele é um equipamento, em geral, elétrico, né? Você tem uma bateria, às vezes pode ser a diesel também, para durar um pouco mais o tempo, né, do funcionamento, mas em geral é elétrico. Né? Ele estabelece uma força e através de um cabo, que chama mangote, né, e uma ponta, que é o cabeçote, sem metáforas, por favor, ele se introduz ali na região úmida e vibra. Né? Pô, já perdeu completamente o exemplo. Eu não lembro o que você queria dizer com isso. É que eles fazem interação com outros distritos. Né? Exato. Então, eles têm uma interação bastante amorosa, eu diria, né, com colegas industriais que ficam ao lado no sentido de compra de componentes. Né? E se, por exemplo, esse cara faz uma grande contratação internacional, se ele vira um exportador para um determinado mercado novo, né, ele leva junto os vizinhos. A indústria europeia funciona assim. Né? O cluster todo, né? O cluster todo vai junto, né? Entendeu? E isso é uma coisa que o Brasil já teve e perdeu. Perdeu os tecidos produtivos, né? As empresas morreram. Então, assim, hoje você tem uma indústria aqui, uma indústria ali, né? Uma capacidade aqui, uma capacidade ali. A desindustrialização brasileira, embora ela não tenha levado a indústria brasileira a morrer, porque não levou, a indústria brasileira continua existindo. Ela está desgastada. Esse talvez seja o pior problema, né? Porque nós não temos mais os clusters, os polos produtivos, né? E aí, cara, é complicado, porque né, o que você vai fazer com uma indústria que está isolada, não tem tecido produtivo conectado, né? Entendeu? É todo esburacado o tecido produtivo. O que você vai fazer com uma indústria dessa? Né? Você tem que recompor os tecidos produtivos primeiro. Não, e o que tem, volto a frisar, já estamos chegando aqui para concluir a aula, quase 50 minutos. E o que tem é principalmente de sofisticação tecnológica, multinacional em solo brasileiro ou importado. Né? Então a gente tem um tecido industrial que está desgarçado e que tem poucas empresas nacionais com capacidade tecnológica de fato. Né? Isso. E aí concluo com a questão da multinacional, que é afinal dizendo que trazer multinacionais para cá não gera esse efeito de encadeamento, ou gera muito pouco, né? Porque as multinacionais, elas, por serem empresas, como eu disse antes, né, com capacidade de negociação assim, extra vantajosa, absurda, ela, primeiro, ela não vai fazer a compra de produtos e insumos sofisticados para a sua produção no Brasil, né? Ela não vai fazer essa compra de empresas brasileiras necessariamente. Ela vai pegar fornecimento local apenas de coisas muito básicas. Tipo assim, ela vai comprar, por exemplo, fiação elétrica. Ela vai comprar de uma empresa brasileira. Só que fiação elétrica, meu chapa, é um negócio muito elementar. Commodity. É ridiculamente elementar. Né? Agora, comprar compressores, comprar, por exemplo, radiadores, de eletrônica, né? Memória, né? Processador, comprar transmissão, comprar eixo, eles não vão comprar das empresas locais. Eles vão fazer as compras mundiais que eles fazem nos lugares onde eles compram essas coisas. E vão botar num navio e vai ser uma nota fiscal emitida da Fiat do Brasil para a Fiat da Itália, chegou, pum, acabou. Ou então da Volkswagen do Brasil. Não é isso chamado de capitalismo que dá lucro e que o leão come carne? É assim que funciona a economia. Será tão difícil entender isso? Eu não consigo entender. Aí você não pode. Como os economistas que se dedicam a entender isso não conseguem entender isso. É claro. Rasgar meu diploma de economia, porque não é possível. Eu que nem economista sou, eu fico olhando e falando, caralho, cara, não é possível. Né? Às vezes me dá assim. Entende porque você não é economista, porque você tem um espírito crítico e olha e fala, aí assim, né?
É, pois é, né? Pois é. De repente, se eu tivesse estudado economia mesmo, talvez eu não tivesse entendido A nada disso lavagem na vida. mental, exato. A lavagem mental que se faz numa escola de economia é deprimente, cara. Eles lavam o seu Imagina. cérebro para começar a botar um monte de porcaria abstrata e ficam lá te Aham. massacrando durante 4 anos, né? Para você sair acreditando É. em duende, basicamente, né? Que louco, né? Que louco. E aí, isso quer dizer, como é que pode o cara achar que encher o Brasil de multinacionais, ainda mais no nível que as multinacionais estão hoje, que se tornaram quase que países corporativos, é uma coisa diferente. Não é um país, mas também não é uma empresa, é mais do que uma empresa. Né? E frequentemente é mais do que país. Né? Aí você convidar esses caras para cá, achar o quê? Que eles vão promover um grande processo virtuoso de crescimento de longo prazo, de encadeamento de desenvolvimento tecnológico? Gente, pelo amor de Deus, não sejamos inocentes. Né? Fausto Oliveira, muito obrigado aqui por esse passeio aqui que você nos levou a fazer no Safari dos Leões Mundiais, das multinacionais. Eu acho que para quem nos assistiu aqui ficou claro, né? A beleza desses animais, o perigo desses animais, a potência desses animais e a necessidade da gente ter os nossos próprios leões, né? Que infelizmente é o que a gente não está conseguindo fazer. Então, vamos concluir por aqui a aula, já mais de 50 minutos. Convidar todos para fazer nosso curso, as matrículas estão abertas até amanhã. Então, curso EAD online, Crônicas da Guerra Industrial no Mundo, que a gente está trabalhando há mais de um ano, abrindo agora matrículas para a segunda turma. Tem mais de 20 horas de conteúdo lá, com aulas como essas daqui, que vocês têm visto. Aliás, convido vocês também para assistirem as outras aulas que estão abertas lá no meu canal. A gente deu uma aula sobre a história da Apple, né, que é uma empresa interessante. A gente deu uma aula sobre o Estado inovador, o papel de inovação do Estado junto com as empresas, sobre as crônicas da guerra industrial também, que é a nossa primeira aula. Enfim, assistam lá todas no meu canal do YouTube. E antes de concluir, eu vou te passar a palavra aí para você dar as palavras finais, Fausto. Beleza. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Assim, a gente está toda essa semana dando essas aulas abertas a propósito desse curso, que realmente, olha, pessoal, não é mole não, viu? É um curso que você vai, antes e depois. Você vai passar a entender de coisas que, cara, sinceramente, assim, digo sem nenhuma arrogância, nenhuma pretensão, mas são coisas que não circulam por aí, né? É diferente, né, você ter uma noção sobre processo produtivo depois que você percebe as coisas que estão nesse curso, entendeu? Do que você simplesmente ler jornal, ou pior ainda, né, fazer o que o pessoal anda brincando aí, que é pegar o seu doutorado em economia na faculdade da Globo News, né? Entendeu? E que é um hábito, né, que infelizmente viceja no Brasil atual. Então, assim, o curso é uma contribuição realmente muito significativa que a gente está dando. É significativo. Você fazendo esse curso, você vai entender muito do que é, entendeu? A origem da riqueza das nações, a origem do desenvolvimento, por que, afinal de contas, uns conseguem e outros não conseguem, quais são os mecanismos pelos quais esses processos se dão, entendeu? E a sua cabeça vai quintuplicar de tamanho. Né? Então, por isso que a gente realmente acredita que esse curso tem muito valor, tá bom? E é uma oportunidade bacana, né, de fazer. Então, as matrículas estão abertas. Também quero deixar aqui o meu convite para você fazer a sério. Por favor, considere, você não vai se arrepender, tá bom? O link tá aí, não tá, Paulo? Aí embaixo Vou na ter aqui no descrição? vídeo, tá aqui na descrição. Beleza. Então, com isso, eu me despeço, assim, agradecendo sua atenção. Obrigado por você ter nos assistido. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E a gente volta aí amanhã, não volta, Paulo? Sim, amanhã a gente tem mais uma aula derradeira. Beleza. Então, até amanhã, pessoal. Boa. Obrigado, Fausto. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Inclusive, deram a indicação de que a Kuka foi comprada pelos chineses, não é mais alemã, viu? O pessoal tá ligado aqui, estão fazendo vários comentários aqui. Depois você pode dar uma Gostei. olhada. Gostei. Show de Bacana, bola. bacana. Obrigado, Legal. galera. Obrigado, Fausto. Valeu. Show de bola. Obrigado. Valeu.